Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Wells no jogo, mas meu nome é Wellerson Rodrigues, pra quem não me conhece. Quem me conhece já sabe, hein? Esse é um vídeo totalmente diferente. É, eu sei que é um formato de vídeo que um monte de gente já fez, mas as histórias são totalmente diferentes. Esse não é um vídeo de Cabal, não. Esse jogo, no fundo, quem não sabe é o Cabal Online. É só um fundo. No jogo, quem quiser conhecer, é só passar no meu canal, vocês conhecem o jogo. Mas esse é um vídeo falando um pouco da minha vida. Eu sei que já teve muita gente com vida mais difícil que a minha. Não tô querendo me vitimizar falando que minha vida foi difícil, não, de jeito nenhum. Sei que foi difícil, passei por várias coisas. Tem gente com vidas muito mais difíceis que a minha. Não é pouco, não é bastante. Só contando um pouco, porque querendo ou não, quando a gente se vai, a única coisa que resta são as histórias. E na nossa vida é assim. Nós nasce com a certeza que um dia vai morrer. E o que resta são as histórias que nós passou, que nós viveu. E algum dia alguém vai contar, sei lá, ou alguém conta, seu pai, sua mãe, tudo que você passou, sua vida, os seus entes queridos, quem é mais próximo de você sabe, pelo que você tá passando ou não. E eu meio que tô querendo compartilhar isso. Não, não é pra pegar views nem nada. Jamais isso. Todo mundo sabe que eu faço vídeo por questão de hobby. Não por dinheiro nem nada desse tipo. Eu trabalho, sempre trabalhei pra conseguir minhas coisas. Sim, tem serviços que nós realmente não gosta. Tem. Mas você sabe que você precisa. Porque se você não precisasse, você não estaria trabalhando. Então, hoje é um vídeo meio diferente. Pode ser meio pra baixo, meio triste. Pode ser. Mas, sei lá. Só me deu vontade de ligar a gravação e postar. Simplesmente falando um pouco do que aconteceu comigo bem quando começou tudo. É, e só. É tipo, querer compartilhar aquilo que você já viveu. Experiência. E pelo que você passou, isso daí, como já falei no começo, muita gente, tenho certeza que muita gente já passou pior. Isso daí eu não tenho dúvidas. Mas isso daí é só um pequeno da minha história. Beleza? É, e é nóis. É, eu não abri com facecam porque, você sabe, a história da minha vida, querendo ou não, nós parar e pensar no passado, traz lembranças, momentos que pode desencadear várias coisas. E emoções também, porque nós temos emoções e sentimentos. Então por isso que eu não tô com facecam. Então vamos lá. Eu eu morava com a minha mãe, com meu pai, bem novo, quando eu nasci. Meu pai e minha mãe têm uma diferença muito grande de idade. Meu pai tinha 35 por volta e minha mãe tinha 19, 17. Ela me teve quando eu tinha 19. Então meu pai é bem antigo, do modo antigo de pai, tipo, bem antigamente, que mais rígido, mais rigoroso, querendo ou não, sabe? E daqueles tipo que pai que não gosta que a mulher trabalhe. E sim, ele que tem que tomar conta da casa e a mulher tem que cuidar dos filhos. Era esse o tipo do meu pai. E quando eu morava com meu pai, nessa época, eu morei com ele até eu ter uns 8 anos, 8 anos e meio, aí minha mãe e ele largou. Por vários tipos de motivos, porque meu pai não deixava ela trabalhar. Ela queria seguir os sonhos dela, era ser
enfermeira. Só que meu pai não deixava. E era uma vida que nós não tinha condição nenhuma, porque era só meu pai sustentando na casa. E meu pai não deixava ela trabalhar para dar uma ajuda. E meu pai, nós morávamos meio que de favor, porque meu pai era segurança numa associação, num bairro da minha cidade aqui. E então nós morávamos de favor naquele lugar porque ele era segurança, então nós ficava ali. Minha mãe sempre quis ter uma casa, um lugar melhor. Só que meu pai sempre achou que aquilo de lá já estava bom, bastante. E que ela só queria saber de dinheiro e dinheiro e dinheiro. E nessa época meu pai ficava muito bravo com minha mãe. Ele, eu não ficaria mesmo, porque pelo estilo dele, ele é bem rigoroso e tal. Então pelo estilo dele, ele ficava meio bravo com ela e batia nela. Ele era muito grosso naquela época. E eu tentava apartar. Sempre entrava no meio da minha mãe, porque querendo ou não, nós é filho. Tá vendo sua mãe apanhar, você não vai ficar parado. Sua mãe, cara. E eu sempre entrava no meio pra defender minha mãe, que também apanhava junto. Como eu falei no vídeo, pra vitimizar, realmente. Consigo. E sempre teve essa dificuldade, até que minha mãe resolveu separar do meu pai. Pra mim, a separação, pra muita gente, a separação dos pais é algo triste. Pra mim, não foi, porque foi uma infância bem difícil mesmo. Então, a separação foi até que boa pra mim, porque fez meu pai totalmente mudar. Meu pai hoje em dia não é mais assim. Mudou ele totalmente pra um melhor, tá ligado? Bem melhor. E minha mãe conseguiu alcançar os seus objetivos. Conseguiu trabalhar, chegar num dia no emprego que ela sonhava, e assim vice-versa. Mas no começo foi bem difícil. E assim que nós saímos da casa do meu pai, nós não tinha nada. Minha mãe foi trabalhar de faxineira. E tava comigo e com meu irmão pra criar. E como nós não tinha lugar, nem casa alugada, nem nada, nós fomos morar num porão de uma amiga da minha mãe, que deixou nós morar lá. Ela sabia que não era um lugar bom, mas ela deixou então, e não tinha onde nós ficar, então aquilo lá era melhor, pelo menos era provisório. Já conseguiu alguma coisa. Minha mãe começou a trabalhar de faxineira, daí já tava com uns 9 anos já. Ela começou de faxineira na escola, uma escola aí, uma SEMEI. E eu tava indo, e eu nunca tive tipo brinquedo, estranho eu tinha, mas poucos. Eu ganhava de tios, padrinhos, até de amigos, de aniversário e tal. Bem assim. Nunca tive associação com videogame logo cedo, não. Foi bem difícil no começo porque, tipo, ninguém me apresentou o videogame, computador, internet ou algo do nível. Foi meio que eu descobri por acaso. Eu sempre passava. Minha casa era perto de uma lan house, que na época era o mais novo lançamento era o Play 2. Play 2 e Play 1. Eu queria muito jogar e naquela época era 2,50 a hora, eu lembro até hoje. 2,50 a hora no PlayStation 2. Aí. E eu sabia condições da minha família e da minha mãe que não tinha, porque o único dinheiro que ela conseguia ela tentava colocar em casa pra sustentar eu e meu irmão. Então até já cheguei a pedir e tal. E falei, mãe, vamos me dar 2,50 só pra mim jogar um pouquinho no Play 2 lá na Lan House? Ô meu filho, eu não tenho. E se você realmente quer, por que você não pega a latinha? Ela falou brincando. Minha mãe sempre foi muito brincalhona, sabe? Mas eu vi isso daí de uma, sei lá, de uma oportunidade de realmente pegar algo que era fácil pra mim. Pra qualquer um é fácil pegar latinha. Pra transformar em algo que você queira, tá ligado? E foi o que eu fiz. Eu olhei pro meu irmão e falei, vamos.
Ele falou, vamos, pode ser. E nós começava a passar em vários lugares, pegava latinha. Não é desrespeito nenhum, vergonha nenhuma, tá ligado? Você tá trabalhando por algo que você queira, tá ligado? Foi assim desde o começo, do começo que eu e meu irmão passava carnaval, etc. da cidade, nós ia pra pegar as latinhas, lá enchia sacos e sacos de latinha pra vender isso e dava um pouquinho pra minha mãe e o outro pouquinho nós ficava jogando na lan house. Essa mais ou menos foi minha infância que eu tive, que foi também muito futebol. Gostava muito de futebol, joguei bastante tempo futebol e fiz escoteiro. Escoteiro foi bastante tempo que eu fiz escoteiro, eu fiz dos 7 até uns 15 anos, fazia escoteiro. E era super da hora. Minha infância eu não tenho a reclamar, assim, foi difícil, foi, mas é assim, mano, tá ligado? Todo mundo tem uma dificuldade. Como eu falei, a minha vida pode ter sido um pouco difícil, pode. Mas tem gente que tem uma vida pior ainda, tá ligado? E foi meio que assim no começo, aí progredindo. Fui crescendo, aí o meu primeiro contato com videogame foi a madrinha do meu irmão. A madrinha do meu irmão, ela tinha um neto e eles tinham uma condição de vida boa. E deram um Play 2 pra ele e ele tinha um Nintendo. Ele resolveu dar esse Nintendo pra mim e pro meu irmão. Ela ficou super feliz, sabe? Porque eu passava o dia inteiro jogando Mario World, Power Rangers, aqueles jogos de infância do Nintendo. E meu sonho sempre foi ter o Play 2. Sempre quis ter o Play 2. E sei que era difícil na época, era R$ 1.000 o Play 2. Era muito caro mesmo. Play 2 na época. E eu tava por volta dos 10, 11 anos. Eu sei que minha mãe não tinha condições. Isso eu sempre tive essa ideia. E eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a trabalhar numa loja de um amigo do meu pai. Ganhava R$ 200 por mês. Eu simplesmente só lavava as impressoras e ajudava, mais ou menos ele me ensinava a mexer com algumas impressoras. Dava um toque ali, um toque aqui. E desse jeito eu pude ajudar mais em casa porque eu ganhava R$ 200 por mês nesse serviço aí. E eu ficava só com R$ 50. Só ficava com R$ 50 e os outros 150 eram da minha mãe pra ajudar em casa. Desde o início. E mesmo sendo assim, quase o salário inteiro ia pra ela. Eu não ligava porque eu sabia a condições que nós estava, que era difícil. Então eu dava e dava pra ajudar, porque eu sabia que um dia tinha que melhorar. E com o esforço dela e meu, melhorou mais pra frente. E eu ajudei bastante nela nisso e com isso eu consegui poucas coisas que naquela época seria difícil pra mim, tá ligado? Tipo, quando você tem 12 anos na escola, o que você quer? Um celular, uma bicicleta. As bicicletas que eu tinha eram aquelas bicicletas que tem encontra em ferro velho, que os caras vendem por R$ 50, tá andando. É o que importa. Essa era esse tipo de bicicleta. Com esse serviço que eu ganhava 200 quando ficava só com 50 pra mim. Minha mãe parcelou um celular pra mim. Parcelou um celular pra mim novo na época, aqueles Nokia tijolão na época. E uma bicicleta nova, montada. E na época custou R$ 200. O celular também custou por volta disso também. Antigamente o celular não era tão caro assim. E coisa de saía, foi 5 prestação de saía R$ 40 por mês. Então eu paguei as 5, prestação de 5,40 e sobrava R$ 10 pra mim fazer o quê? Ficar ou na lan house ou sei lá, comprar bala, coisa de criança. E meio que isso. Aí, aí teve isso daí. E aí na época nós já tinha um Nintendo, que era o nosso primeiro videogame na época, era muito bom. Aí eu comecei a querer ter o Play 2.
comecei a pedir pra minha mãe. Pô, mãe, podia me dar um Play 2 de Natal. E ela fala, e tipo, isso no começo do ano. E ela falava, eu vou tentar, filho. Você sabe que a situação tá difícil, mas se der a mãe compra. E chegava no final do ano e não dava. Ela falava, ó, não deu, porque as contas cobriu. Então não fica triste com a mãe. Eu falei, não, não vou ficar triste. Que isso? E passou 2 anos e também não dava. Eu não tava ficando triste. Não, jamais. Eu sabia que não dava. Então não adianta, sabe, querer forçar algo que você sabe que realmente não dá. Você passa por uma situação difícil, tá ligado? E quer adquirir alguma coisa. É realmente complicado. E teve isso. Daí passou mais tempo da minha vida, se não me engano, foi 3 4 anos. Fez 3 4 anos, foi aí que ela conseguiu comprar um Play 2 depois. Pra mim e pro meu irmão. E na época custava R$ 800. Deve ter saído o modo novo Slim. Não lembro. E tinha aqueles Play 2 caixotão na época. Já tinha lançado o Slim, que o Slim foi lançado muito depois do caixotão. E nós tinha aquele Play 2 Slim. E, querendo ou não, a vida foi mais ou menos progredindo por si só. E sim, ajudando. Meu irmão começou a trabalhar com 14 anos. Ele é 2 anos de diferença que eu. Então, quando eu tinha 16 anos, já estava trabalhando na. Tava trabalhando de servente com meu tio. Nas férias de julho da escola e o dia inteiro. Eu entrava às 7, saía às 5 da tarde. E quando tinha escola, eu trabalhava só meio período. Era das 1 às 5. E, tipo, ganhava 80, 75 por semana. Não era muito, mas eu dava 50 pra minha mãe e ficava com 25 lá na semana. Esse serviço. Eu cheguei a fazer viagens pra outras cidades com meu tio. Pra trabalhar também de servente com ele. Muitas cidades da região. Meu tio é mestre de obra. E eu com essa certa idade, eu já fui meio que, não posso falar, avisando. Porque eu já estava perto, eu estava com uns 15, beirando 16. Eu sabia que minha mãe não tinha condições nem nada. E era difícil muito ser as coisas. E por volta dos 11, 12 anos, que foi ali por volta, se não me engano, acho que foi 2009, 2010 ali, meados ali. Tinha ido na lan house de computador que tinha numa prefeitura aqui da minha cidade. Tinha acabado de inaugurar. Aí eu fui lá você marcava um horário e encaixava seu horário na lista de espera e você ia num dia e usava o PC durante 1 hora. Aí eu fui lá, marquei 1 hora pra mim. Foi onde que eu conheci meu primeiro joguinho. Foi o DD Tank. Esse joguinho eu joguei em cerca de 5 anos da minha vida. Eu joguei esse joguinho. No meu caso. Tank foi um joguinho muito bom. Foi onde eu conheci vários amigos meus. Que até hoje tá aí com nós. E eu sempre curti muito jogo online, não jogo single, aqueles jogos off, porque eu sempre gostei muito de fazer amizade. Querendo ou não, o jogo online serve pra isso, pra você fazer amizade. E eu sempre gostei dessa temática, quanto mais amigo, melhor, né? Então, sempre curti bastante jogo online. Não gostava de jogar esses jogos que tem campanha e tal, sozinho. E depois de um tempo, minha mãe conseguiu comprar um notebook bem ruizinho, mas dava pra jogar DD Tank? Dava. Nessa época que ela comprou, eu já tava no primeiro colegial, se não me engano. No primeiro colegial era até. Eu já também trabalhava, já tava ajudando a pagar a luz, pagar a energia. Ajudava até a pagar aluguel em casa. E aí nós colocamos a internet, lembro até hoje, a internet antigamente era muito cara. Que foi o modemzinho da Vivo, que era
absurdo. Era tipo internet 64 kbps por R$ 80. Era muito caro mesmo, de verdade. E eu tinha que trabalhar para, querendo ou não, para continuar a internet em casa, para ajudar minha mãe em casa e tudo. E de pouco em pouco foi evoluindo. E isso que quero passar com a minha história. E cerca dos 15, 16 anos eu comecei a juntar dinheiro, porque eu vi que aquele PC era um PC pra mim e pro meu irmão. Não era um pra cada um não, era pra mim e pra ele dividir. Nós dividíamos em horário. Ele jogava, depois eu. E assim ia indo. Foi aí que eu conheci o Cabal. Foi em 2011, se não me engano. 2011 que eu conheci o Cabal. Que eu comecei a jogar bastante ele. E realmente é um jogo que eu adoro demais, tá ligado? É, vai totalmente com as minhas expectativas. É um jogo muito bom que pode ser um jogo muito antigo, mas ele tá sempre atualizando, sempre se renovando, trazendo propostas novas. Isso é bem da hora do jogo em si. E eu fui desenvolvendo nisso, que eu tava com 15, 16 anos, eu fui guardando meu dinheiro pra mais pra frente. Eu consegui meus negócios, querendo ou não, porque quando você já tem 16 anos, você já começa a ganhar na carteira de habilitação, na moto. Quem não quer ter moto, um carro. E também queria ter um PCzinho melhor, e um PC só pra mim, sabe? E aí eu juntei bastante dinheiro. Eu ia juntar uns R$ 3.000. Obviamente, ajudando sempre minha mãe. Nunca parei um mês sequer, eu nunca deixei de ajudar ela. E foi evoluindo isso daí. Quanto nossas vidas, como minha mãe, meu irmão e eu. Com o tempo nós foi melhorando a situação. Que já era difícil, foi ficando melhor. Todo mundo em casa trabalhava. Então, não tinha ninguém parado. E todo mundo sabia da situação que era difícil, então ninguém podia ficar parado. Meu pai não dava pensão. É, as condições dele também eram difíceis. Complicado, ele não dava pensão pra nós. Só realmente quando precisava, quando nós ficava sem trabalhar. Sem trabalhar um mês ou outro ali, ele ajudava com R$ 100, R$ 50, do jeito que ele podia. E por certos motivos, já cheguei a ter bastante raiva do meu pai. Ódio. Por, pela infância que foi, tá ligado? Querendo ou não, é um bagulho que você fica, sabe? Era qualquer motivo em criança elevada, qualquer motivo era sinônimo de bater. Só sabia responder desse tipo. Bate em mim, bate na minha mãe. E eu sempre tive um ódio dele, tá ligado? Um ódio, um rancor. Querendo ou não, você fica. Aí minha mãe falou uma coisa que é realidade. E fez esse ódio meio que sumir. Porque ela tinha separado meu pai e eu já não vi meu pai há cerca de anos. Eu não via ele. Eu não queria ele vir nunca mais. E ela falou, e meu pai queria que eu fosse lá, visse ele e tal. E ela falou, filho, você pode ter raiva do seu pai, ódio, quanto que for, mas presta atenção, pai é um só na vida. Então dê o valor enquanto você tem ele. Então eu vi isso e voltei. E comecei a conversar com meu pai, vi que ele realmente mudou totalmente o estilo dele. Começou a, sei lá, dar mais valor, conversar antes de bater. E parou de bater em mim, no meu irmão. E tô vendo. Caralho, esse vídeo tá ficando muito longo. E é nóis. Beleza, é um vídeo que eu espero que alcance ninguém. Não que alcance ninguém, sei lá. É apenas um vídeo. E não espero que alcance muita gente, tá ligado? O foco é
Rios não, não é. Focus é uma história, cara. Tudo se baseia numa história. E um dia eu olho isso e vejo, sabe? E hoje que deu vontade de eu pegar, ligar e contar um pouco da minha história, sabe? Porque eu sei que teve gente que passa numa vida pior que a minha, situação pior, muito pior, e não dá nem pra se imaginar. E que possa estar vendo esse vídeo, tá ligado? E que se persistir em trabalhar por aquilo, talvez melhore, talvez não. É a vida isso daí, cara. Não é fácil, não, nunca é fácil. Sempre tem que gastar um pouco de suor. E é isso, velho. Só tive vontade de abrir, gravar e é que isso. Pra quem não conhecia nem um pouquinho da história, porque nas minhas lives que eu faço do Cabal, eu faço live de Cabalzinho de vez em quando. Se alguém pergunta, eu acabo sempre contando minha história. Eu gosto de contar as histórias. Ainda mais as minhas, sabe? Pelo que eu passei, pelo que eu vivi. Porque realmente é bom, tá ligado? Pra quem tá passando por uma dificuldade, ver que você também já passou por dificuldade, sabe? E hoje em dia tá mais ou menos. Não vou falar que minha vida é boa, não, cara. Jamais. Minha vida é regular, tá ligado? O que eu queria eu conquistei. Consegui juntar meu dinheiro pra comprar meu PC. Não é aquele PC pica da Galaxy, não. Aquele PCzinho mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Pra jogar uma coisa ou outra. Meu jogo favorito sempre foi o Cabal Online. E. É. Esse vídeo tá longo pra caralho. Mas sei lá. Não sei se alguém vai vir bem. Não me importa. Realmente. E. É isso. Beleza? Valeu. Falou. Fui.